Bom dia, galera. Vou estar gravando esse vídeo, falar sobre por que o liberalismo econômico é uma desculpa para deixar os países pobres ou em desenvolvimento sempre em expectativa de desenvolvimento, e que na prática os países ricos não são liberais, tampouco neoliberais, são protecionistas mesmo. Quem vende, a Inglaterra que fez lobby em favor das empresas de petróleo para ganhar o pré-sal do Brasil. Quem vende essa guerra comercial entre Trump e o país do Xi Jinping, líder da China, que diga a China que estabeleceu um tipo de socialismo diferenciado, que é um socialismo de mercado, que não é capitalismo, porque em toda a China, mesmo na zona de livre comércio, as empresas que são estabelecidas na China não são totalmente privadas. O governo tem ações, me parece, no mínimo de 10% de cada ações desses países, e demonstra que essa balela de livre comércio é só para deixar o país ser subserviente a um país com economia mais forte do que a dele. Outros exemplos: a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, o Japão e muitos outros países, o governo eles dão subsídio para a indústria nacional crescer. Primeiro, para desenvolver, tem que desenvolver da capacidade de compra no mercado interno. E não adianta fazer ajuste fiscal, porque vai prejudicar pobre. Não adianta tirar a aposentadoria do povo e jogar essa aposentadoria para banqueiro cuidar, e deixando de negligenciando o social, que é de vital importância. Entre outros elementos que pode ser dito, por exemplo, a Bélgica, esses países que estabeleceram o estado de bem-estar social, eles interferem na economia. O que não pode é o seguinte: interferir de forma com que atrapalhe. De que forma que pode ser interferido na economia? Os serviços essenciais para a nação têm que ser estatais, que é petróleo, da comunicação, em especial de correios. Bancos nacionais tem que ter para oferecer crédito. E o Brasil também tem que parar com essa bobeira de privilegiar Israel, Estados Unidos. Pouco importa se o cara quer pensar de forma capitalista. Pouco importa se o país se declara socialista, comunista, anarquista, qualquerista. Tem dinheiro para comprar nosso produto? Dane-se se o que eles se autodenominam. Para o Brasil para crescer economicamente, ele tem que fazer comércio até com a Coreia do Norte. Se preciso for, tem que fazer comércio com a Coreia do Norte.
tem que fazer comércio com todos os países que tenham a capacidade financeira de adquirir os nossos produtos. E não pode excluir ninguém, principalmente o nosso grande parceiro comercial de muito tempo já, que é a China. E o povo ficava falando, deu dinheiro para Cuba para fazer um porto. Aquele porto de Mariel é uma das localidades mais importantes para o comércio. E aquele porto, quem iria administrar era o Brasil. O Brasil só iria pagar impostos conjuntamente com o cubano, né? Mas o Brasil também iria administrar. Iria ter uma repartição do dinheiro dado para aportar produtos, né, nesse porto. E outra coisa também que tem que fazer, tem que deixar essa porcaria de liberalismo de lado e tem que ser intervencionista e protecionista. Por exemplo, no cinema, tem que sobretaxar os filmes estadunidenses e usar essa sobretaxa para financiar a produção nacional, não só dos Estados Unidos, de todos os países que a não ser do Mercosul, que tem um acordo comercial, tem que ser sobretaxado mesmo. Não tem que ter piedade desses caras, não. O Brasil tem que ser protecionista na sua economia para garantir o estado de bem-estar social, que tem que ser o modelo para ser estabelecido no Brasil. Tem que fazer isso. E não liberalismo econômico. Se liberalismo econômico fosse grande coisa, a Nigéria seria um país desenvolvido. A Somália seria desenvolvida. E a maioria desses países africanos, que infelizmente, muito por culpa do egoísmo da exploração histórica que o Ocidente submeteu aos pobres irmãos africanos, os grandes culpados que não resolveram as rixas tribais, abandonaram no processo de descolonização os nossos irmãos africanos e sustentam ainda as guerras civis que tem naquele continente. E entre outros aspectos que tem que ser dito, por exemplo, aumento do investimento em educação de qualidade, acabar com essa porcaria de aprovar alunos sem saber nada, e a partir do momento dizer o seguinte: vai ter que ter avaliação contínua, sim, mas nenhuma estudante no Brasil pode ser aprovado sem ter provado, ser apto para progredir nos estudos. Se precisar de reprovar todos os colégios, todos os alunos de todos os colégios do país tem que fazer. É isso que deveria fazer. E outra coisa também, tinha que voltar a controlar os preços do petróleo. Petróleo não tem essa baboseira de livre mercado no petróleo. Quem define o preço do barril do petróleo são basicamente 7 empresas. É um monopólio. O Brasil tinha que subsidiar o petróleo também. Entre outros aspectos que as minhas ideias progressistas que eu estou apresentando nesse vídeo,
Precisamos de reforma da Previdência? Precisamos de reforma da Previdência. Mas uma reforma, por exemplo, que obrigue os FDPs dos sonegadores de impostos da Previdência a pague centavo por centavo e não prejudique o trabalhador pobre. Que acabe com essa mamata de grandes aposentadorias. Querem mexer na aposentadoria? Mexe na aposentadoria de juiz, de ex-ministro. Mexe na aposentadoria de político, de militar. Acabe com essa mamata de filho de militar não querer casar para garantir pensão vitalícia, como uma certa atriz que trabalhava na Globo também faz isso. E não só ela, é uma coisa imoral? Mas é permitido por lei. Infelizmente, é uma das coisas que é complicado. Outra coisa que tinha que fazer: imposto sobre grandes fortunas. Poderiam até acrescentar no imposto de renda. Por exemplo, quem ganhasse mais deveria ter uma sobretaxa adicional no imposto de renda que teria origem no imposto de dividendos, aumentar o imposto com relação à herança e fazer desse país e fazer uma reforma agrária justa e uma reforma urbana. Pegar esses caras, por exemplo, essas terras desses traficantes que tem terra aí, desapropriar e não dar nem um centavo para eles. Essas terras de político safado, não dá nem um centavo, confiscar mesmo. Não só simplesmente dar terra para as pessoas que queiram produzir, tem que ter um critério. Por o quê? Vamos financiar vocês vão produzir alimento, e de preferência orgânico, para melhorar a saúde do povo. E outra coisa que deveria fazer um projeto para tornar 100% das casas brasileiras terem esgoto e água encanada, que era uma coisa que seria benéfica para o desenvolvimento do nosso país. E outra coisa também, deveria acabar com o salário de político. Político não devia ser considerado profissão, devia ser considerado um serviço voluntário, que ele só receberia uma ajuda de custo e só. E não seria considerado profissão, ou pelo menos não deveria ser considerado profissão. Entre outros aspectos que poderiam ser melhorar o Brasil. E quanto aos ministérios, se eu fosse o presidente, eu manteria o Ministério do Trabalho, desmembraria a FUNAI de outro ministério, voltava a criar a FUNAI como ministério independente, deixaria a cabo dos membros, por exemplo, do PCdoB, a indicação do Ministério da Economia e fazia um projeto para levar um satélite 100% nacional e projeto espacial para o Brasil e um projeto de bélico que eu iria autorizar a fabricar todas as armas de destruição em massa como forma de proteção do nosso território. E outra coisa também, reuniria todas as nações latino-americanas, transformaria o Mercosul em um pacto econômico
militar para desenvolver não só o Brasil, mas toda a América Latina de forma unida. E se um país atacasse um país irmão, como está acontecendo na Venezuela, com esses ataques constantes do senhor Trump, que quer roubar todas as riquezas dos nossos irmãos venezuelanos, eu ia pensar 2 vezes em agir em favor do mais fraco. Tudo isso que eu imagino que deveria ser feito para um Brasil melhor, para uma América Latina melhor, porque eu amo meu país e, sobretudo, amo também meu continente. E se algum dia meu canal der uma renda boa, eu vou fazer vídeos percorrendo a América Latina. Ainda pretendo fazer isso. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos gostem desse vídeo. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos.